Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da Collections BR aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. E hoje estamos aqui com o Goku do iFood, que nem disse o nosso amigo Fábio, inscrito aqui do canal, abraço meu amigo, fabricado pela Camione, a antiga Tonsen, talvez, né, a maioria já sabe, mas a Tonsen trocou de nome, provavelmente por causa que a Bandai deve ter tentado puxar uma rasteira nela, por fabricar produtos do Dragon Ball não licenciados, e a Tonsen teve que fazer a mesma coisa que outras empresas tiveram que fazer nesse ramo do colecionismo, mudar o nome por causa de direitos autorais, e agora se chama Camione. E essa figura, que é uma figura que ninguém pediu, ninguém aqui do canal pediu para eu trazer, mas que de repente eu decidi, tá? Fiquei indeciso no começo, mas acabei decidindo comprar e um pouco mais pra frente eu explico pra vocês o motivo. E lembrando a todos vocês que nessa review eu vou estar testando essas Red Scoop que vem nessa figura em todos os outros Gokus que eu tenho na coleção. Então, fãs do ciclismo, fãs do Goku, fãs de Dragon Ball Z, espero que estejam confortáveis e bora comigo aqui para review. Eu fiz a compra dessa figura no AliExpress, eu vou deixar o link de compra na descrição e no primeiro comentário fixado. E lembrando a vocês que eu indico demais essa loja, tá? Espero que no momento aí de postar o vídeo sair para vocês, tenha estoque ainda e esteja no preço que eu paguei, porque é uma figura cara, tá? Realmente foi um dos motivos que demorei a comprar por causa disso, que eu ficava indeciso se valia a pena ou não. Mas aí, olhando aleatoriamente lá no AliExpress, apareceu uma loja que não tinha aparecido para mim ainda, já tinha visto anúncios de outras lojas, mas essa não, num preço muito bom. Entrei e o que me atraiu foi esse preço, os cupons do AliExpress, os cupons da loja, e também aquelas moedas do AliExpress. Então juntou ali, né, o útil, a fome e a vontade de comer. E decidi, saiu no preço bem melhor que as outras lojas. E decidi comprar. E o detalhe, pessoal, nunca aconteceu isso comigo, tá? Eu compro no AliExpress há muito tempo. Não, né, no figures, né, os bonecos. Porque desde quando eu morava no Brasil, aí 5, 6 anos atrás, eu já tinha comprado celular, relógio, muitas coisas no AliExpress. Então sou um cliente, eu sou um cliente. Sou um cliente fiel deles. Mas nunca fizeram um envio em apenas 2 horas, pessoal. Eu comprei, era 10 e pouco da manhã, eu tava trabalhando. Meio-dia e uns quebrados, eu tava na hora do meu horário de almoço. E recebi a notificação que o vendedor já tinha postado a figura. Então ele cumpriu mesmo aquele prazo lá de envio de 24 horas que tava na primeira imagem do anúncio da figura e da loja. E agora vamos dar continuidade na review aqui, que eu já tô falando mais que pobre na chuva. Bom, pode ver que vem 2 caixas. E o animal aqui, no momento de abrir o pacote, viu essas 2 caixas, achou que o China tinha mandado errado. Eu achei que os caras tinham me mandado 2 figuras. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas aí eu lembrei que eles mandem 2 caixas para poder fugir de processo, né? E aqui tudo que tá relacionado ao Goku, ao Dragon Ball, tá escondido nessa caixa totalmente preta. E outra coisa, pessoal, que eu indico muito à loja é pelo envio. Chegou muito bem embalado, pode ver que não tem defeito nenhum, principalmente essa aqui. Essa aqui veio amassada aqui na ponta, mas pode ver que aqui na câmera não dá pra ver direito, pessoalmente também não. Mas tirando isso, veio intacto. Tá? E voltando a falar das caixas aqui, a caixa totalmente preta, tá? Pra fugir, né? Não tem nada relacionado a tal figure. Aqui escrito roof, que uma tradução direta é teto ou telhado, e depende da expressão que você vai usar. Aqui tem um pouco se assemelhando a isso. Aqui tem o modelo da figura, que é a 01B, o mesmo que tá ali, que essa versão é de mangá, né? E tem a versão de anime, se eu não me engano, que aí é a 01A. E outra coisa, pessoal, que assim que eu decidi comprar essa figura, eu tenho que falar isso pra vocês, foi que eu decidi comprar o mangá junto. Pois é, assim que eu fechei a compra no AliExpress, corri no Google e pesquisei lá, mangá do Goku ciclista. Aí apareceu, porque eu não sabia qual volume que era. E apareceu simplesmente na Amazon Austrália. E tá aqui, ó. Na hora que eu entrei na Amazon, tava com desconto. Os mangá aqui na Austrália não são caros, ainda tava com desconto. E eu fui lá ver, é o volume 18. Aí eu já, né, animei a comprar, até porque a minha intenção é deixar o mangá do lado da figure. Acho que vai ficar legal, né? O que vocês acham? E na hora que eu falei assim, mas esse mangá conta que história, né? Que arco. Quando eu fui procurar, meus amigos, nada mais, nada menos, o mangá começa ali o Torneio do Céu. Aqui o mangá pode ver que começa com Goku iniciando a luta contra o Cell, e ao longo do mangá aqui ele passa a luta pro Gohan. Então a gente sabe que é uma das melhores sagas do Dragon Ball Z, então isso foi um dos motivos de eu decidir também comprar o mangá, e juntou novamente, né, a fome e a vontade de comer. Eu já tinha comprado a figure, conta a história do Torneio do Céu, então, cara, maravilhoso, tá? E se eu encontrar na Amazon BR, eu deixo pra vocês o link desse mangá aí. Agora sim, vamos focar nas figuras aqui. A caixa, pode ver aqui também, essa aqui
Tem a arte da figura aqui. Aqui o nome da empresa. Aqui um foco na Red Scoop. Aqui também um pouco dele. E é isso, a caixa é bem bonita, bem leve, né? Padrão, tamanho padrão das figuras do SH Figuarts. E bem legal. Então, bora abrir a caixa e ver o que eles mandaram para nós aqui. Aqui a caixa sem manual, nem de papel e nem nas abas. Totalmente branco na parte de dentro. Aqui na da figura é a mesma coisa, tá vendo? A mesma cor do lado de fora e de dentro, sem manual nas abas e de papel também. Aqui é a base da bicicleta, né? Que vem do lado de fora do blister. Vamos abrir aqui. Acho que eu vou posicionar a câmera um pouco mais para baixo aqui, pessoal. Bom, acho que melhorou um pouco, né? Tá dando para ver um pouco mais do blister. Tirei as tampas aqui. Bom, vamos começar com esse blister aqui, que ele tá bem recheado, tem muita coisa pra gente poder ver. Aqui temos duas Red Scoop. Aqui ele normal, aqui ele com cabelo voando. Temos 5 expressões faciais, muito bem feitos. Vou deixar bem de perto da câmera aqui para vocês verem. É qualidade Camione, né? Vamos atualizar o nome, mas que tá realmente muito bom. Todos felizes, né? Aqui o Goku rindo, olhando para a direita do seu vídeo e à esquerda do personagem. Aqui ele mais feliz ainda com a boca aberta, com um sorriso bem acanhado. Nesse ele fazendo o bico, bebendo a água que tá ali junto com a figura, a gente vai ver depois. E aqui ele com um sorriso de confiança. A qualidade está sensacional, né? Isso aqui a gente não tem que discutir com a Camione. E um detalhe, pessoal, é que a galera na internet está comparando esses rostinhos desse Goku com o Goku exclusivo de evento da Bandai, do San Diego Comic Con do ano passado, 2024. Aquele do Goku que vem com um Gohanzinho, com a nuvem voadora. Pois então, como não tem esse Goku exclusivo da Bandai, eu vou deixar a imagem para vocês aí, assim como eu faço sempre aqui quando não tem a figure, de um colecionador que sempre faz esses comparativos. Aí você tira a base mais ou menos aí, como é que estão a qualidade. Mas assim, questão das expressões faciais, dos rostinhos bem felizes, a galera tá comparando bastante. E aí tá aí, um comparativo para vocês. E um outro detalhe, pessoal, a gente não consegue usar esses rostinhos em outras Red Scoop. Vai estar aparecendo a imagem para vocês aí dos pinos desse rosto, que ele é um pouco mais grosso que das outras fabricantes, da Demonical Fit, da Bandai, dentre outras. Então a gente não consegue fazer a troca do rosto. Talvez ali o da Bandai e da DF a gente consegue usar nessa Red Scoop, pelo pino ser um pouco menor e mais fino. Porém o rosto não vai ficar 100% preso na Red Scoop. Então dependendo, não fica tão proporcional a essa Red Scoop desse Goku. Outra coisa também, aqui é o suporte do bastão mágico, o Goku carrega com ele. Aqui tem a cor assimilando um bambu mesmo, a gente consegue tirar para na hora que estiver usando o bastão. Bem legal, aqui é um plástico moldado já, que a gente mexe e volta sempre para o lugar para a gente poder colocar ali nas costas do Goku. Aqui, o bastão mágico, que tá com a qualidade muito boa. E não sei se tá dando pra ver aqui, ó, mas tem um risquinho aqui que parece que é na hora deles destacar daqueles running no momento da produção, mas que tá bem feito, bem pintado. Outra coisa também, a gente consegue ver aqui que vem alguns plásticos aqui, que é pra gente poder fazer o encaixe na base, pra gente poder deixar a bike. E essas peças todas aqui, a gente encaixa aqui. E agora vamos olhar, né, a bicicleta. Ah, tá sensacional. Então eu vou pegar o mangá aqui, ó. Vocês podem ver que é a mesma coisa, tá? Totalmente. O design da bike é igual. O número 34 aqui, lógico. O Dragon Ball aqui eles colocaram o Popcorn. E também aqui Popcorn. Deixa eu ver aqui, que eu não tô vendo. Popcorn Custom. E aqui, no caso, é a Capsule Corp, né? Que eles com certeza não podia deixar aqui, que aí seria mais plágio ainda. Tem um descanso para ela. A gente consegue deixar ela sem precisar da base, eu acho. Conseguimos deixá-la sem precisar usar a base. O guidon totalmente móvel. Aqui temos o conduit também, ó. Que da hora. Parece ser um pouco frágil nas pontas, mas que, lógico, você não vai ficar torcendo isso aqui toda hora, né? Vou mostrar para vocês. Tem um descanso também. E o engraçado é que funciona a parada. Olha pra você ver. A gente consegue pedalar realmente. Os pneus aqui de borracha. O restante, né, da bicicleta é algumas partes de plástico, que nem um guidon aqui, a roda. Mas a estrutura dele é totalmente de metal. Aqui também temos o conduit, ó, de borracha também. Bem legal. As correntes são borracha. Então, bem interessante, muito bem feito e, né, totalmente fiel ao que está aqui na capa do mangá. Ótimo trabalho, viu? Sensacional.
Bom, vou deixar o blister de lado aqui, vamos seguir com o blister da figura, que é um blister básico, mas bem interessante, que a gente consegue ver a head scoop, que eles criaram essa head scoop para poder trazer junto com a figura, mas eles capricharam bastante, pode ver que tem uns detalhes na franja aqui, e que a gente não consegue trocar o rostinho, né? Seria legal a gente poder trocar o rostinho aqui e usar o rostinho do Goku ali nessa franja aqui, com boné e tudo mais. Ah, e lembrando com isso aqui de falar, todos esses rostinhos aqui, tá? A gente consegue usar em ambas as head scoop. Talvez vocês nem precisavam dessa informação, mas só para deixar gravado aí na review. Tem 3 pares de mãos extras, 4 com o que já vem nele, e aqui tem uma mão avulsa, depois eu mostro para vocês. Aqui, punho cerrado. Nesse aqui, punho cerrado com um gap no meio para a gente poder encaixar o taco de beisebol e também o guidão da bicicleta. Aqui a palma de mão com os dedos juntos, palma de mão com os dedos separados. Nesse aqui, uma mãozinha segurando a garrafinha, né, dele beber água. E temos também um pé extra para a gente poder fazer a troca ali, que aqui temos os pinos para a gente encaixar no pedal da bicicleta ali para deixar a figure firme em cima dela. Se eu não me engano, aqui é o pé esquerdo da figure. Veio 2 tacos de beisebol, achei isso interessante, vocês podiam ter mandado apenas um, mas eles mandaram 2. Aqui o taco de beisebol normal, porém a gente vê que é um plástico maleável, tá? A gente não consegue tirar aqui, a gente consegue basicamente encaixar na mão ali, porque tem um gapzinho entre o dedo e a palma da mão, então deve ser de boa encaixar, depois a gente faz o teste. E também veio esse taco de beisebol aqui, meio curvado, simulando ele batendo na bola, a bola toda esmagada aqui já. E dá para fazer umas poses bem legais. E achei bem interessante mesmo. Atencioso deles, mandaram 2 versões do taco de beisebol. E outra coisa também, vou deixar a figura aqui, que é o coletinho do iFood. Tá aqui, ó. Que é arame em volta. A gente consegue moldar de boa esse colete para forma que a gente quiser. Então, bem legal também da gente poder colocar. E é o colete que ele usa ali na capa do mangá. Bom, vamos ao que interessa agora, as articulações que a gente dá para ver aqui, que é o corpo 3.0. É isso, eu vou tirar os blisters aqui para ficar com mais espaço e já volto para a gente testar as articulações. Bom, pessoal, antes da gente seguir com as primeiras impressões, vamos trocar a head scoop aqui, né? Vamos colocar a do Goku, ó. Sai de boa. Aqui, antes da gente colocar a head do Goku e seguir a review, eu quero mostrar para vocês que eles fizeram aqui, ó. A nuca dele é um pouco mais alto, juntando com o rabinho de cabelo aqui, ó. Eu olhei isso. Eu não sei se isso vai dar diferença na hora ali de encaixar essa head aqui. Pode ver que o cabelo dele é mais alto aqui, ó, com os outros corpos do Goku. Vamos ver, né? Eu espero que dê, mas faz o encaixe. Encaixou. Um pouquinho difícil porque a figura é nova, né? Mas é isso. Outro detalhe, pessoal, para quem tem as figuras da Tonsen, né? O Kid Buu, os Trunks, sabe a questão da rigidez das figuras que ela vem. Então, tudo que eu vou movimentar aqui vai fazer barulho. E vocês já sabem que tem que tomar um certo cuidado com isso. Se movimentar ali muito bruscamente ou com muita força, já era. A gente aconselha colocar alguma vaselina, algum óleo, ou deixar a figura dentro da água morna. Morna, tá? Não vai colocar no trem pelando não, que senão bye bye figure. Mas é isso, vamos seguir a review aqui. Ele tem 2 pontos de articulação aqui na cabeça e no pescoço. Conseguimos girar para os lados de boa. Ele olha bem para cima, para baixo. Também bem, ok, né? Os braços conseguimos deixar totalmente na horizontal. Conseguimos rotacionar o braço, 360 em torno do ombro. Tem articulação borboleta, que os braços se aproximam no máximo. Acho que vai um pouco mais. Vai um pouco mais, tá vendo? Mas o máximo é esse aqui. Tá ok, né? Articulação borboleta. A gente sabe que tem figuras originais que nem isso faz. O interessante, pessoal, é que ele não tem aquele corte de rotação no bíceps, tá vendo? É uma peça inteira. Então a gente consegue rotacionar o braço para fora e para dentro também, bem de boa, tá vendo? E fica interessante porque não fica aquele corte do bíceps aqui. Articulação dupla no cotovelo, articulação aqui no punho com ball joint. Ele tem uma articulação no peito aqui que a gente consegue posicionar a figura, isso aqui para frente, para trás. Bom, nem tanto assim. Mas aqui temos a articulação na cintura, que a gente consegue girar a figura de 360. Essa parte aqui da blusa de frio dele é solta, igual do Naruto, aquela pochetinha. Então a gente consegue posicionar a figura bem mais para baixo. Então conseguimos ter uma articulação boa. E se caso ficar algum gap, alguma coisa assim ali, ó, a gente consegue movimentar essa parte de baixo e tampa bem de boa. Para trás também ele vai bem. Articulação nas pernas, conseguimos chutar mais do que 90 graus. Para frente, para trás também vai bem, porém vai um pouco para lateral por causa da bunda dele aqui. As pernas se abrem totalmente, isso aqui nem é discutível, né?
A perna também vai para a lateral. Tem rotação na coxa. Articulação no joelho dupla. Aqui tem que tomar cuidado que está bem rígido o joelho. A canela é fixa e temos o ponto de articulação no tornozelo. Bem boa aí também. Na ponta do pé também. Bom, qualidade indiscutível da Thomson / Camione. Eles fizeram um ótimo trabalho, tanto assim da produção da figura quanto dos pontos de articulações. Só tem que tomar um certo cuidado aí com esses pontos rígidos, né? Mas que, vindo deles, é sempre um bom trabalho. Vamos fazer a troca do rostinho aqui, o que é básico. Puxa a franja para frente. A figura é nova, fica mais difícil. Vamos colocar ele com esse sorriso confiante aqui. Tá aí, pessoal. Vou fazer mais umas trocas aqui. E já volto. Voltamos, pessoal. Eu deixei aqui o Goku todo malabarista na bike, puxando aquele Cabral, andando de uma mão só e um pé só, tirando aquela onda, né? Mas que é bem interessante, fica bem legal, a gente consegue fazer várias poses com ele. É um pouco complicado a gente moldar o Goku em cima da bike aqui. Talvez seja mais interessante fazer uma pose assim nele na bike fora e depois fazer uns ajustes na bicicleta, porque é um pouquinho complicado, até porque a figura tá um pouco rígida, então tem que tomar um cuidado. Mas que fica muito legal. É bem básico trocar as peças. Eu troquei o pé aqui, ó, que tem os pinos embaixo, bem de boa. A mão para poder encaixar aqui passa por dentro do guidon. Para encaixar o colete aqui, só jogar os dois braços para trás e passa de boa. A mesma coisa do suporte do bastão aqui, só levantar um braço e passar, bem tranquilo. E que fica bem legal, fica bem bonito mesmo. Dá pra fazer uma diferença na coleção aí. Bom, agora vamos fazer o teste das Red Scoop aqui nos Gokus que eu tenho na coleção. Eu vou posicionar todos os Gokus que eu tenho e já volto pra gente continuar o vídeo. Depois dessa mágica de edição, tá aqui todos os Gokus que eu tenho na minha coleção. Na verdade, tá faltando o Goku Kaioken da Demonical Fit. Mas como a pele dele é avermelhada, eu decidi não trazer, que não vai fazer tanto sentido assim. Lembrando que tem a review de todas essas figuras aqui do canal. Até mesmo do Goku da DF, do Kaioken. E aqui comigo a Red Scoop do Goku Ciclista, pra gente fazer o teste em todos os outros Gokus ali. Vamos ver se funciona e dá certinho. Bom, vamos começar aqui com essa custom da TK. Tem review aí no canal também. E vamos ver se funciona. Vamos ver e... Não funciona. Até porque se a gente ver aqui, ó, o plug ele é menorzinho, né? E o gap aqui é maior que essa peça. Então vai ficar de lado. Vamos aqui com o Goku. Minachi no Gokui. Instinto Superior. Toyotara Edition. E vamos fazer o encaixe. Será que vai? Não. A mesma coisa. Tá vendo? Fica meio bobão. Porque também é praticamente porque essa body é para esse corpo, né? Então o tamanho do plug aqui é o mesmo. Então também não dá para usar nele. Aqui o Goku Walking da Black Hole. E não sei, também parece menor, hein? Também não dá. Porque na verdade esses dois corpos são 2.0, né? Então provavelmente os pinos 2.0 são todos pequenos assim. Porque eu não tenho um Goku base 2.0, tá, galera? Me desculpa, eu não tenho ainda. Pretendo ter. Pelo menos para deixar um na coleção. Vamos testar aqui com o corpo do Goku Legendário Super Saiyajin. Que talvez esse aqui dá, hein? Vamos encaixar. E coube, galera, aí, ó. Olha como é que fica. Aqui dá pra ver que o Goku é sem pescoço aqui. Lembrei do Ávido novamente. Mas que fica legal, hein? Pra fazer umas poses. Será? Tá vendo? Fica um pouquinho bambo. Tá preso. Mas que acho que pra tirar a foto dá, hein? Não tá tanta diferença assim da figura pro rosto. Que dá pra tirar umas fotos, não dá não? Nesse aqui funciona. Vamos testar aqui no Goku da DF. Eu acho que não, tá, pessoal? Infelizmente, não. Encaixa, mas não tá preso, tá vendo? Quer dizer, tá um pouquinho, ó. Caiu. Fica um pouquinho preso, fica bambo, tá vendo? Porém, dá pra tirar algumas fotos, tá? A gente consegue, acho que, fazer umas poses com a figura aí e consegue deixar a head de boa, tá vendo? Pra poder fazer poses, sim, mas deixar na figura mesmo não dá, infelizmente, tá? Uma coisa que eu vi na internet, que talvez não faça muito sentido, mas só para deixar como informativo para vocês, que é o seguinte: a gente consegue usar essas duas Red Scoop, do Trunks da Bandai e o Trunks da Thomson, nesse corpo do Goku. Aqui vai o Trunks da Bandai, fica até legal, fica bem preso, encaixa perfeitamente. Dá para fazer umas poses com esse Trunks nessa roupa, hein? Acho que dá pra fazer umas fotos bem legais. E tirar aqui, ó, fica bem preso mesmo. Aqui é Thomson, né? Isso aqui não preciso nem discutir. Apesar que aqui é um pouco mais alto, o cabelo dele é comprido. O encaixe é perfeito e tá aí, ó.
Então aqui, né, a gente consegue usar esses heads do Trunks, tanto da Bandai quanto da própria Tonsei no corpo do Goku. E não convém, né, pessoal, testar essa head do Goku nos corpos do Trunks, né? Nada a ver. Isso aqui é só porque eu vi na internet e trouxe pra vocês. Então é isso, pessoal. Vou ajeitar o cenário aqui pra gente poder ir pra análise final. Já volto. Voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Goku da Kamione hoje aqui no canal. E bom, pessoal, não adianta, né, falar de Tonsen / Kamione agora sem falar de qualidade. Ótima figura, ótimas articulações, tem que tomar os certos cuidados que nem eu falei para vocês aí, mas que tá uma figura sensacional, perfeitamente igual ao que tá na capa. Eu fiz o favor, então aglomeradão, eu sei, ainda mais que é 2 caixas que veio, mas eu fiz questão de deixar o mangá lá no fundo para vocês verem aí, enquanto eu falo, o comparativo entre a figure e a própria capa do mangá. E claro, todos os itens e acessórios eles não pouparam em nada, trazendo qualidade e um trabalho muito bem feito. As Red Scoop estão fenomenais, os rostinhos, as expressões faciais estão excelentes, trouxeram os itens ali, os 2 tacos de beisebol que eu falei, essa bicicleta tá muito linda e é só elogios. Essa figura é realmente recomendada por mim. Eu fiquei naquela dúvida ali por causa do preço, mas acabou que eu gostei demais tendo a figura em mãos. Mas eu entendo que essa figura não é para todo mundo. Não é questão dos valores, mas é porque talvez não seja tão significativo em ter na coleção, porque simplesmente eles decidiram trazer uma versão do Goku diferente, simplesmente de uma capa de um mangá. Então é mais assim, uma representatividade, ou para você deixar uma figura especial, uma figura diferente na coleção. Foi o que eu vi, foi o que eu visei, até porque que nem eu falei para vocês, de deixar exposta a figura com mangá no fundo, e é o que eu vou fazer. Mas essa figura é realmente para você que quer uma figura diferente na coleção. A gente viu que as Red Scoop, infelizmente, não cabe nos outros copos, coube ali simplesmente no Goku lendário Super Saiyajin, nas outras não ficou tão legal, a não ser o Goku da DF, mas ficou um pouco bambo, mas que dá pra tirar algumas fotos, mesmo se essa Red Scoop coubesse em todas as figuras do Goku que eu mostrei pra vocês aqui, eu acho que também não seria relevante comprar uma figura inteira no valor que é, só por causa das Red Scoop. Mas claro, pessoal, isso é a minha opinião e só tô passando o meu feedback pra vocês. E lembrando, claro, se você quer fazer a aquisição desse Goku, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E que também o envio seja tão rápido quanto foi pra mim, pra vocês. E se eu encontrar na Amazon BR esse mangá do Goku, eu vou deixar o link também de compra pra vocês aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de eu ter trago essa figura. Eu sei que foi repentino, eu não anunciei nada que eu tava comprando, que chegou do nada, eu só postei. Mas é porque foi uma coisa assim, relâmpago, uma decisão relâmpaga pra mim, então também decidi trazer relampagamente What? pra vocês aqui no canal também. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que com a sua inscrição você tá ajudando demais o canal e eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês, valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!